Primeira carta de Pedro. 1 Pedro 1. Da parte de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que Deus escolheu e que vivem fora da sua terra, espalhados pelas províncias do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, que Deus Pai santificou pelo Espírito Santo, de acordo com os seus planos, para obedecerem a Jesus Cristo e serem resgatados dos pecados pelo seu sangue. Desejo-vos graça e paz com abundância. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, pela sua grande misericórdia, deu-nos uma vida cheia de esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo e prometeu-nos uma herança que não pode destruir-se, nem perder o valor, nem estragar-se. É a herança que Deus vos reservou no céu, estando, por meio da fé, guardados pelo poder de Deus para a salvação que está para se manifestar nos últimos tempos. É por isso que sentem alegria, embora seja necessário por algum tempo sofrerem diversas provações. Elas servem para pôr à prova o valor da vossa fé. Até o ouro, que pode ser destruído, é posto à prova do fogo. Também a vossa fé, muito mais preciosa que o ouro, tem de ser posta à prova para ser considerada digna de louvor, de glória e de honra quando Jesus Cristo se manifestar. Apesar de não o terem visto, amam Jesus Cristo e creem nele mesmo sem o verem ainda. E isso dá-vos uma alegria tão grande e tão intensa que nem se consegue explicar porque atingem a finalidade da fé, que é a vossa salvação. Foi a respeito da salvação que os profetas procuraram investigar e saber e falaram a propósito da graça que agora Deus vos havia de conceder. Procuravam descobrir o tempo e as circunstâncias a que se referiam as indicações que lhes eram dadas pelo Espírito de Cristo. Pois o Espírito que estava neles anunciava os sofrimentos que Cristo havia de suportar e a glória que havia de receber. Deus fez ver aos profetas que a mensagem que anunciavam não era para eles, era-vos dirigida. Eles falavam de coisas que agora ouviram aos pregadores do Evangelho, os quais, por sua vez, vos falaram com o poder do Espírito Santo enviado do céu. São coisas que até os próprios anjos desejam contemplar. Por isso, tenham o espírito preparado para a ação. Estejam atentos e ponham a esperança na graça que lhes será concedida quando Jesus se manifestar. Como filhos obedientes a Deus, não sigam aqueles vícios de outrora, quando viviam na ignorância. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fazem, assim como Deus, que vos chamou, é santo. Pois a Escritura diz: sejam santos, porque eu sou santo. Se invocam como Pai aquele que julga cada um conforme as suas obras, sem fazer distinção de pessoas, então tenham-lhe respeito enquanto vivem neste mundo. Saibam que foram resgatados daquela vida inútil que tinham herdado dos antepassados. E não foi pelo preço de coisas que desaparecem, como a prata e o ouro, mas pelo sangue precioso de Cristo, como o de um cordeiro sem mancha nem defeito. Ele tinha sido destinado para isso, ainda antes da criação do mundo, e manifestou-se nestes últimos tempos para vosso bem. Por meio dele, creem em Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou. E assim a vossa fé e esperança estão postas em Deus. Aceitando a verdade, ficaram purificados, para amarem sinceramente os irmãos na fé. Tenham, pois, amor uns aos outros de todo o coração, uma vez que nasceram de novo, não de semente corruptível, mas incorruptível, por meio da palavra de Deus, que vive para sempre. É assim que diz a Escritura: todo homem é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É esta a mensagem da boa nova que vos foi anunciada.
1 Pedro 2. Deixem, portanto, toda a espécie de maldade, toda a mentira, fingimento, invejas e murmurações. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual e puro para com ele crescerem para a salvação, se é que já saborearam como o Senhor é bom. Aproximem-se do Senhor, que é pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e de muito valor aos olhos de Deus. Entrem, como pedras vivas, na construção de um templo espiritual para formarem um sacerdócio santo e oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, diz a Escritura: ponho em Sião a pedra principal do edifício, pedra escolhida e de muito valor, e quem acreditar nela não será desiludido. Como crentes, esta pedra é para vós de grande valor, mas para aqueles que não creem, cumpre-se o que diz a Escritura. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal do edifício. E diz ainda: é uma pedra que faz tropeçar, uma rocha que faz cair. Eles tropeçaram por não acreditarem na palavra de Deus. Era o que lhes estava destinado. Convosco, porém, não é assim, porque são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus, para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Antes nem eram um povo, e agora são povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, e agora alcançaram essa misericórdia. Queridos amigos, peço-vos, como estrangeiros e imigrantes neste mundo, que se afastem dos desejos mundanos que combatem contra a alma. Tenham bom comportamento no meio dos que não conhecem a Deus. Desse modo, se eles agora vos acusam como malfeitores, hão de ver o bem que fazem e hão de louvar a Deus no dia do juízo. Por causa do Senhor, obedeçam a toda a autoridade humana. Ao rei, por ser a maior autoridade. Aos governadores, escolhidos por ele para castigarem os criminosos e louvarem os que fazem o bem. Pois Deus quer que pratiquem o bem, para assim fazerem calar os ignorantes e insensatos. Comportem-se como pessoas livres e não usem a liberdade como uma desculpa para fazerem o mal, mas para servirem a Deus. Respeitem toda a gente. Amem os irmãos na fé, tenham temor a Deus, respeitem o rei. Empregados, sejam submissos aos vossos patrões, com todo o respeito. Não só aos bons e compreensivos, mas também aos mais severos. Com efeito, é um privilégio ter de suportar contrariedades por causa das vossas convicções religiosas, sofrendo injustamente. Aliás, que mérito têm em suportar pacientemente um castigo se fizeram o mal? Mas, se apesar de fazerem o bem, ainda têm de sofrer, isso é uma coisa boa diante de Deus. É para isso que Deus vos chamou, pois o próprio Cristo sofreu por vossa causa e deixou-vos o exemplo para seguirem os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, nem se ouviu uma mentira sair da sua boca. Quando o insultavam, não respondia com insultos. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se a Deus, que julga com justiça. Suportou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Foram as suas feridas que vos curaram. Com efeito, eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram ao vosso pastor e guarda. 1 Pedro 3. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Desse modo,
Mesmo se alguns deles não creem na mensagem de Deus, hão de ser conquistados para a fé pelo vosso procedimento. Nem é preciso falarem, pois eles darão conta da vossa conduta modesta e respeitosa. Não procurem a beleza exterior pelo arranjo do cabelo, joias de ouro e belos vestidos, mas que a vossa beleza esteja no interior do coração, beleza que não passa e que consiste no espírito de modéstia e mansidão. Essa é a beleza que tem o maior valor diante de Deus. Era assim que outrora as santas mulheres que esperavam em Deus procuravam ser belas. Eram submissas aos seus maridos. Assim foi Sara, que obedecia a Abraão e o tratava por Senhor. Se fizerem o bem e não tiverem receio de nada, serão autênticas filhas de Sara. Maridos, saibam igualmente viver com as vossas esposas, tratando-as com amabilidade, tendo em conta a sua natureza feminina. Respeitem-nas, pois têm parte convosco no privilégio da vida eterna. Procedam assim para nada perturbar as vossas orações. Enfim, vivam em harmonia e com os mesmos sentimentos. Amem-se como irmãos e sejam compreensivos e humildes. Não paguem o mal com o mal, nem o insulto com o insulto. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois Deus chamou-vos para receberem as suas bênçãos. É como diz a Escritura: aquele que tem amor à vida e quer passar dias felizes, evite dizer más palavras e deixe de pronunciar mentiras. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e siga-a, porque o Senhor cuida do justo e ouve as suas orações, mas está contra os que fazem o mal. Quem vos poderá fazer mal se procuram com ardor a prática do bem? Mas se tivessem de sofrer por fazer o bem, são felizes. Não temam as ameaças dos homens, nem se deixem perturbar, e nos vossos corações honrem a Cristo como Senhor. Estejam sempre preparados para responder a todos os que vos interrogarem acerca da esperança que têm, mas façam-no com gentileza e respeito, tendo a consciência tranquila. Desse modo, serão confundidos os que dizem mal do vosso procedimento, segundo a fé em Cristo, mesmo naquilo em que vos acusarem. É melhor sofrer por fazer o bem, se tal for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Também Cristo morreu de uma vez por todas pelos vossos pecados. Ele, que era justo, morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. Morreu fisicamente e voltou a viver pelo Espírito. Com a força do Espírito, ele pregou aos espíritos que estavam prisioneiros, àqueles que outrora, no tempo de Noé, tinham sido rebeldes, quando Deus esperava com paciência enquanto se construía a arca. Nela, um pequeno grupo de pessoas, apenas 8, foram salvas pela água. Esta água é uma figura do batismo que agora vos salva, não por limpar impurezas do corpo, mas pela promessa de uma consciência limpa para com Deus. O batismo salva-vos pela ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos os anjos, as autoridades e os poderes do céu. 1 Pedro 4. Ora, se Cristo sofreu fisicamente, devem também estar dispostos ao mesmo, pois aquele que sofreu no seu corpo rompeu com o pecado. Para o futuro, enquanto viverem na terra, deverão viver conforme a vontade de Deus e não conforme os desejos mundanos. Já basta terem feito no passado o que agrada aos pagãos. Nesse tempo, viveram em devassidão, em maus desejos, na embriaguez, em excessos do comer e do beber e no culto detestável dos falsos deuses.
Agora os pagãos estranham que não os acompanhem nos mesmos desregramentos e por isso vos insultam. Mas eles terão de dar contas àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Por isso é que a boa nova foi também anunciada aos mortos, para que, depois de terem sofrido na sua existência física a sentença comum a todos os homens, eles possam, por meio do Espírito, viver como Deus quer. Aproxima-se o fim de todas as coisas. Portanto, sejam prudentes e estejam sempre prontos para orar. Acima de tudo, tenham muito amor uns aos outros, porque o amor apaga muitos pecados. Deem acolhimento uns aos outros nas vossas casas, sem murmuração. Cada um, como bom administrador dos bens de Deus, ponha à disposição dos outros a graça que dele recebeu. Se alguém tiver de falar, que seja para anunciar a palavra de Deus. Se alguém presta um serviço aos outros, faça-o com o poder que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja louvado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Queridos amigos, não fiquem perturbados com as duras provações que surgem no vosso meio, como se isso fosse uma coisa estranha. Pelo contrário, alegrem-se por tomarem parte nos sofrimentos de Cristo. Desse modo, poderão sentir alegria e felicidade quando Ele manifestar a sua glória. E serão felizes se forem maltratados por seguirem a Cristo, porque o Espírito glorioso de Deus repousa em vós. Que ninguém tenha de ser castigado por matar, por ser ladrão, por difamar ou por se meter na vida alheia. Mas se alguém sofre por ser cristão, não se envergonhe por isso. Pelo contrário, dê glória a Deus por ter o nome de cristão. Chegou o tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim dos que não aceitam o Evangelho de Deus? Como diz a Escritura: se os bons dificilmente se salvam, que será dos maus e dos pecadores? Por isso, aqueles que sofrem conforme a vontade de Deus, pratiquem o bem e coloquem-se nas mãos do Criador, que é sempre fiel. 1 Pedro 5. Dirijo-me agora aos responsáveis das vossas comunidades. Também eu, como vós, tenho responsabilidade. Sou testemunha dos sofrimentos de Cristo e hei de tomar parte na glória que se há de manifestar. Cuidem do rebanho que Deus vos confiou, não por obrigação, mas de boa vontade, tal como Deus quer. Não por espírito de ganância, mas com dedicação. Não como quem se impõe sobre os que lhe foram confiados, mas como um modelo para todos. E quando o chefe dos pastores vier, ser-vos-á entregue a coroa de glória que nunca perderá o seu brilho. Jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, pois a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Sejam humildes, portanto, e submissos ao poder de Deus, para que Ele vos eleve no devido tempo. Confiem-lhe todos os vossos problemas, porque Ele se preocupa convosco. Sejam prudentes e estejam alerta, pois o vosso inimigo, o diabo, anda à vossa volta como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Estejam firmes na fé, resistam-lhe e saibam que os outros crentes espalhados pelo mundo passam pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de terem sofrido por um pouco de tempo, Deus, fonte de toda a graça, que vos chamou a tomar parte na sua glória eterna em união com Cristo, vos dará a perfeição e vos tornará firmes e fortes. A Ele seja dada a glória e poder para sempre. Amém. Escrevo-vos esta pequena carta
com a ajuda de Silvano, que é para mim um irmão fiel, para vos exortar e transmitir o meu testemunho de que é este o verdadeiro amor que Deus nos tem. Continuem firmes nele. A Igreja Irmã, que está em Babilónia, manda-vos saudações, assim como Marcos, meu filho na fé. Cumprimentem-se uns aos outros com um beijo de irmãos. Que a paz esteja convosco, todos os que pertencem a Cristo.